Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e Maestro, e hoje para mais uma live de quinta do Criando uma Realidade Além dessa Realidade, para falarmos sobre quanta energia você despende para validar o certo de você. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Quanta energia nós despendemos no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia, para validarmos sempre o correto, para sempre estarmos na razão de nós mesmos, né? Como muitos dizem, prefiro ser livre do que ter razão. Mas para muitas pessoas, isso não é o que parece ser. Para grande parte das pessoas, inevitavelmente, existe esse ponto de vista de validar sempre o certo de si mesma, o certo de si mesmo, para não entrar no errado. Nessa realidade de inteligência artificial, nós temos esses pontos de polaridade, que é o certo, o errado, o bom e o mal, e que muitas vezes fazem com que nós estejamos constantemente procurando sempre pelo certo de nós, sempre pela validação e pelo reconhecimento de outras pessoas, ao invés de estarmos por aquilo que é leve para nós, por aquilo que de verdade vai criar mais para nós, né? Quanto, por exemplo, durante essa quarentena, vamos parar para falar sobre este aspecto. Boa noite, Cris, bem-vinda. Quanto que nós percebemos nesse período de quarentena que podemos ir para o errado de nós ou para o certo de nós? Sejam todas bem-vindas, bem-vindas. Quanto que nesse período de quarentena você já pode ter se levado para o errado de você? Quantas vezes? Quantas vezes você olhou o quanto todas as outras pessoas estavam tão ativas, criando sem parar, fazendo 1001 coisas, e você olhando para você e se levando para o errado de você, por desejar apenas aguardar muitas vezes que tudo passe? Isso aconteceu com você? Quantas vezes isso acontece por lives como essas, né? Pelas redes sociais, de pessoas que expõem o quanto estão fazendo do seu dia, que conseguem trabalhar, que conseguem fazer seus exercícios, que conseguem fazer 1001 atividades, cuidar dos seus filhos, para aqueles que têm filhos, enfim, ser multitarefa realmente durante esse período e muito mais. Quantas vezes, ao se ver tudo isso, o ser humano pode se levar para esse espaço do errado de si mesmo? Acontece que ir para o errado de nós é algo que não vai criar mais. O certo, o errado, o bom e o mal, na verdade, nessa realidade de inteligência artificial, existe tão somente para nos aprisionar nessa realidade e fazer com que nós possamos provar sermos cada vez mais humanos. Humanos pelo fato de termos cada um os seus pontos de vista, humanos pelo fato de usarmos dos julgamentos para constantemente validar o certo e o errado, apenas no nosso interessante ponto de vista de tudo isso. E quanta energia é despendida a todo instante nisso? Quanto? Verdade? Quantos de vocês que estão aqui
já se levaram para o lado de estarem sendo errados, como esses exemplos que eu citei nesse momento de quarentena ou em qualquer outro. Se quiserem escrever, colocar algum comentário, fiquem à vontade, perguntas, por favor. Farei o possível para simplesmente ler e responder a vocês ao mesmo tempo. Sim, retorne sim. Com certeza a conexão ficará melhor, Rosa. Então, todas as vezes que você escolhe, dentro dessa realidade, estar na sua razão, dentro dessa polaridade do certo, do errado, do bom e do mal, você requer despender infinitas quantidades de energia, sim, infinitas quantidades de energia para fazer disso significante, para fazer disso algo real para a tua realidade, né? Como seres infinitos que nós verdadeiramente somos, e todos nós somos energia. Bem-vindo, Alexandre! Bem-vindo! Aqui para mim tá ok, pessoal, não aparece nenhum sinal de que está travando. Tá travando para mais alguém? Qualquer coisa, saiam um instante e voltem. Para mim aqui parece estar ok. Quando nós nos percebemos como seres infinitos que de verdade nós somos, e por um segundo fecharmos nossos olhos e procurarmos expandir com o nosso pensamento, com o nosso ser, 50, 60 mil milhas ou quilômetros em todas as direções, como nos percebemos? Se vocês fizerem isso nesse momento, fechando os olhos e buscando expandir o ser de vocês, o pensamento, 60, 80, 100 mil milhas em todas as direções, a partir de onde vocês estão, e vocês se perceberem nesse momento expandidos, verdade, vocês ainda estão lá? Percebam esse exercício. Se você fechar seus olhos e expandir o teu ser, expandir tudo isso que é você como energia, 100 mil milhas em todas as direções, você ainda se reconhece? Você ainda é você? Ou você se perde? Nós ainda estamos ali. Independente do quanto nós fizermos de expansão com o nosso ser. O que significa que, na verdade, tudo o que existe está dentro de nós. Tudo o que existe está dentro de nós. Essa realidade, o nosso corpo que está acoplado a esse ser, que é o nosso ser, como seres infinitos que nós somos, tudo está dentro de nós. E o que isso tem a ver com estar certo ou estar errado? Significa que todos os seus pontos de vista que você tenha também dizem respeito a algo que está também dentro de você. Nada está fora. Tudo está no teu ser, que é esse ser infinito. Por isso dizemos que nossos pontos de vista criam nossa realidade. Por isso dizemos que nossas escolhas criam nossa realidade. E isso porque tudo, exatamente tudo que nós passamos, que nós escolhemos, os pontos de vista que nós temos, tudo isso está dentro de nós. E é tudo isso que vai fazer com que qualquer coisa apareça na nossa realidade. E tão somente na nossa realidade.
Por isso que a minha realidade é diferente da de cada um de vocês que estão aqui e de cada uma das outras pessoas que vai assistir essa gravação depois. A gravação dessas lives de quinta do Insta ficam lá no canal, no YouTube. Eu subo todas elas lá para o Roberta De Angelis Access CF. Se vocês desejarem assistir a gravação das lives anteriores, sigam lá pro canal do YouTube, se inscrevam, curtam, comentem, enfim. Sejam essa contribuição para mim, se for leve para vocês. Para que um dia, quem sabe o que mais é possível, eu possa fazer essas lives também no YouTube. Por enquanto, só aqui pelo Instagram ou pelo Facebook. Então, a partir desse momento que você se percebe como um ser infinito que de verdade você é, no qual tudo está dentro de você, no qual toda essa realidade está dentro de você, significa que aquilo pelo qual você der atenção, importância, significância e energia, é exatamente isso que vai se atualizar na sua realidade. Por isso que nossos pontos de vista criam nossa realidade. Por isso que nossas escolhas criam nossa realidade. Quando nós falamos de certo e errado, quantas pessoas utilizam desses julgamentos que são tão próprios dessa realidade de inteligência artificial para exatamente validarem constantemente, momento após momento, o certo de si mesmos. Sim, é isso que os julgamentos fazem. Eles servem então somente para a validação do ponto de vista de cada pessoa. Não dizem respeito a qualquer outra pessoa, tão somente a quem julga. Né? Quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais de Pedro do que de Paulo. Então, as pessoas nessa realidade na qual nós escolhemos viver com este corpo temporário, utilizam sim dos seus julgamentos para buscarem sempre a correção, a razão e o certo de si mesmos. Porque para dentro dessa realidade na qual todos nós lutamos para sermos cada vez mais humanos, quando na verdade nós não somos humanos, nós estamos num corpo humano temporariamente. Boa noite, todos vocês que entraram há pouco, sejam bem-vindos. Muita gratidão por estarem aqui numa quinta-feira à noite, ouvindo um pouco sobre o que é e o quanto nós lutamos nessa realidade para nos fazermos constantemente de certos. E o quanto o estar errado é, pelo contrário, tão grotesco, tão absurdo nessa realidade, que as pessoas vão lutar ainda mais para nunca serem feitas de erradas. Nunca. Mesmo que aquilo pelo qual elas estejam lutando, para elas já não seja tão mais certo assim. Mesmo com a mudança desse ponto de vista, o que acontece é que o estar errado é visto como algo inconcebível. Então, muitas pessoas acabam lutando e mantendo o certo de qualquer ponto de vista, sejam por compromissos, por comprometimentos, sejam por diversas outras situações, agendas e tudo mais, para não terem que olhar para si mesmas e dizer que estavam, sim, funcionando pelo errado. Dentro dessas ferramentas de expansão de consciência, de Access Consciousness, nós trazemos essa clareza de que o certo, o errado, o bom e o mal não tem significância. E que a grande chave, na verdade, para que nós possamos ter a liberdade total dentro dessa realidade na qual nós escolhemos viver, com esse corpo
humano temporário, é de verdade deixarmos de dar significância, importância para tudo e qualquer coisa. No momento que você dá significância para algo, para um problema, por exemplo, ou como o exemplo que eu citei agora no início, quando você olha pessoas que estão fazendo 1001 coisas nesse momento de pandemia e você se vê paralisado muitas vezes, sem conseguir fazer tantas coisas. Antes que você se leve para o errado de você por conta disso, como seria você, em primeiro lugar, ir para as perguntas? Que mentira eu estou contando para mim mesmo que eu não estou reconhecendo? Ou seja, que mentira, no sentido de que mentira, sob o ponto de vista de não estar sendo bom o suficiente, eu estou comprando e validando sobre mim mesmo. E como ferramenta de expansão de consciência que isso é, não devemos responder. Essas perguntas, quando fazemos perguntas assim, elas têm o propósito exatamente de nos trazer conscientização, de nos trazer clareza, de expandir a nossa consciência para termos uma percepção que até então, quando estávamos pela significância, não conseguíamos ver, não conseguíamos ter. Quando você dá significância para qualquer coisa, para esse exemplo, por exemplo, que eu dei, para isso se tornar real, para a tua realidade, você necessita engajar com todas as moléculas, com a consciência de cada uma das moléculas que existe. É algo quântico. Então, você engajando com essas moléculas todas, você vai fazer com que elas se agrupem para tornar aquilo que você decidiu dar importância e significância vital, valioso e real. E vai se apresentar para você. Só para você. Por isso que dizemos que nossas escolhas e nossos pontos de vista criam nossa realidade. Existe um experimento, não sei se todos aqui já ouviram falar desse experimento, que chama Experimento da Dupla Fenda. Se vocês procurarem no YouTube, existem vários vídeos falando sobre isso. Nesse experimento da dupla fenda, o que se mostra é que o olhar do observador, né? E vejam, eu não sou profissional de física quântica, embora eu entenda muito pouco. Então, me desculpem aqueles que sejam profissionais da área e mais entendidos, mas eu sempre falo de forma bem clara e simples para que todas as pessoas possam compreender. Então, nesse vídeo da dupla fenda, o que acontece, o resultado dele é mostrar que o olhar do observador a qualquer evento altera o resultado do evento. E o que isso tem a ver com isso que nós estamos falando? Tudo. No momento que você dá essa significância, no momento que você dá atenção, importância a qualquer evento, a qualquer situação na tua vida, a qualquer coisa que você ouça, que você veja, a qualquer questão que se apresente na tua realidade, a partir desse olhar, dessa observação que você faz e da energia que você coloca naquilo, aquilo vai se fazer presente para a tua realidade. E pode não se fazer presente para a realidade de outras pessoas, porque elas podem estar olhando com um outro olhar, sob um outro ponto de vista. São outros observadores olhando para o mesmo evento. Percebem? Então, é muito interessante. Se vocês não conhecem ou não viram ainda esse vídeo, dentre os vários vídeos que existem, existe um que eu gosto muito, que ele é bem lúdico, e é como se fosse um desenho animado com uma explicação muito didática, para todos compreenderem do que isso se trata. E quando nós falamos que os pontos de vista criam nossa realidade, é exatamente isto.
a forma como você olha, o quanto você dá de importância, de significância para algo que se apresenta na tua vida, é o quanto aquilo vai se fazer real, vital e valioso para você ou não. Sendo o certo de você ou sendo o errado de você. Todas as vezes que você fica repetindo, estou errado por estar em casa e não estar tão produtivo quanto todas as outras pessoas estão produtivas nesse momento de quarentena. Isso é real? Ou é apenas a forma como você olha para aquilo que se apresenta a você? Outro grande exemplo, né, que muitas pessoas comentam em diversas redes sociais, que é um exemplo simples e comum, são aquelas postagens de todos sempre muito felizes, todos sempre muito alegres, todos esbanjando simpatia, alegria, facilidade, riqueza, abundância. É real? Quantas vezes você já olhou para postagens assim e pensou: será mesmo que eu sou a única pessoa então que tem problemas, porque todas as outras que estão aqui no meu feed de notícias estão felizes, alegres, plenas, maravilhosas? Verdade que só eu que tenho minhas questões? Não. Por isso, essa que é uma das grandes perguntas que você pode fazer quando você olhar para tudo isso e você se levar para o errado de você, se julgando como errado, como errada. Pergunte: que mentira eu estou comprando aqui como vital, valiosa e real? Que parte dessa historinha, que parte disto que eu estou vendo é vital, valiosa e real? E não respondam. Essas perguntas é para se soltar. E quando você solta e permite que o teu saber, que a tua conscientização venha à tona, você vai trazer esse reconhecimento para o teu ser. E perceber que aquilo não era tão significante assim. Não era. Bem-vinda, Vanessa! Seja bem-vinda, querida! Bem-vindos todos vocês! Vocês têm algo a perguntar? Tudo isso que eu estou falando agora tem feito sentido para vocês? Vocês já experienciaram situações assim, de irem para o errado de vocês? Ou para a validação constante do estarem sempre certos? Como que foi isso para vocês? Coloquem aqui. Essas lives são para ser um bate-papo, não necessariamente um monólogo. Fiquem à vontade. Os que quiserem fazer comentários, perguntas, aqueles que quiserem compartilhar essa live, que perceberem que pode ser contribuição para outras pessoas, nesse triângulozinho que tem aqui, nessa barrinha embaixo, que parece um aviãozinho, um triângulo, enfim, você consegue compartilhar essa live com outras pessoas, se perceber que isso pode ser contribuição para outras pessoas ouvirem também. Quanto desse espaço de você se colocar no errado de você constantemente, muitas vezes está enraizado dentro daqueles compromissos e comprometimentos que você firmou com tantas pessoas desde tempos de criança. Aquelas pessoas como seus pais, os professores, os mais velhos, aquelas pessoas a quem você sempre teve como aquelas que sempre diziam a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade para você. Acontece que quando você valida tudo isso durante muitos anos de infância por determinadas pessoas, como elas estando infinitamente sempre certas e sabendo sempre muito mais do que você, ao longo da tua vida, com o passar da tua vida, você continua levando essa significância adiante.
E para não se fazer de errado e também não fazer essas outras pessoas a quem você sempre validou como erradas, você vai criar constantemente suas razões e justificativas para a cada instante você validar mais e mais o certo daquilo, para não se fazer de errado, para não colocar na tua mente que você durante tanto tempo acreditou em algo que agora já não faz mais sentido para você. E principalmente para não fazer dessas pessoas a quem você sempre considerou, né? Geralmente pais, professores, os mais velhos, enfim, pessoas desse calibre, né? No nosso hall de contatos, não fazer nenhuma dessas pessoas de erradas. Quantos compromissos e comprometimentos vocês possuem com quaisquer dessas pessoas que permitem que hoje vocês validem constantemente o certo de vários pontos de vista que vocês tenham, que de verdade para vocês hoje não faz mais sentido, tão somente para não fazerem nenhuma dessas pessoas como erradas? Tudo que isso é e traz à tona, vezes deusilhões, vamos destruir e descriar? Sim. A única coisa pela qual nós deveríamos lutar é tão somente por aquilo que é a verdade para nós. E o que é a verdade para cada um de nós? A verdade para cada um de nós é aquilo que nos dá expansão, é aquilo que nos expande, é aquilo que nos traz leveza. Isso é a verdade para nós. Tudo aquilo que, pelo contrário, te contraia teu corpo, contraia na tua realidade, é algo que é pesado para você, é uma mentira. Sempre, sempre. Por isso, todas as vezes que você estiver em julgamento de você mesmo, estiver em julgamento de outras pessoas, buscando fazê-las de erradas para manter o certo de você, reconheça que isso é uma mentira, porque todos os julgamentos são. Nenhum julgamento é real, como já dissemos aqui, né? Todos eles são apenas a validação dos pontos de vista de cada um. Então, quando você usa dos seus grandes julgamentos para validar o certo de você, a tua razão, em detrimento do outro, fazendo o outro de errado e você de certo, o que acontece é que você se coloca num espaço de viver a partir da mentira, de uma mentira. E quando você vai para a pergunta, ao invés de se manter nessas conclusões e definições que vão criar mais e mais significância, mais e mais essa barreira que não vai te permitir olhar através disso as infinitas possibilidades, quando você vai para esse espaço de olhar através disso, ao invés de estar dando significância para tudo isso, tudo se torna possível e você deixa de validar esses julgamentos que são tão vitais, valiosos e reais para você e passa a perceber a realidade como de verdade é. Que não existe certo, errado, bom ou mal. Verdade? Pensem em qualquer situação da vida de vocês. Parem por um instante, se desejarem, e façam essa reflexão. Pensem em algo, qualquer situação, qualquer coisa, que num determinado momento da vida de vocês, vocês diziam que aquilo era extremamente ruim, errado, horrível, perverso, que vocês nunca fariam, que vocês nunca comeriam, que vocês nunca agiriam daquela forma, ou seja, o que for. Pensem nessa situação. Aquela situação que geralmente nós vamos para aquela grande conclusão que é o nunca, ou aquela outra grande conclusão que é o sempre.
sempre nos levam para pontos de vistas fixos, para a construção dessas grandes paredes, através das quais nós não conseguimos enxergar outras possibilidades. Quando você diz nunca faria isso, gratidão, tá? Gratidão. Quando você vai para esse espaço de dizer nunca faria isso porque isto é horrível, ou sempre vou fazer isto porque isto é tão maravilhoso, você, com você mesmo, com você mesma, está se paralisando, se encarcerando, se enjaulando. A partir do momento que você se coloca nesses pontos de vistas fixos e não permite a você mesmo, a você mesma, acessar outras possibilidades quaisquer. De quem foi a culpa? Não existem culpados, mas quem fez isso para a tua realidade? O clima? Deus? Teus pais? Quaisquer outras pessoas? Não. Você a partir das tuas escolhas. Tudo que ocorre nas nossas vidas, tudo, da mínima situação à situação mais grandiosa que se apresenta na nossa realidade, é por escolha nossa. Ou pela não escolha, né? Vamos lembrar que não escolher também é uma escolha. Né? Quando você escolhe por não escolher, para de certa forma se eximir de responsabilidade, não vou me intrometer, vou deixar isto acontecer, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro. Algo vai ser escolhido, que não exatamente por você, porque você escolheu não escolher, mas vai haver uma escolha? Vai. E é a escolha que não diz respeito àquilo que você poderia ter agido e feito acontecer pelo seu ser, pela sua ação, pelo seu empoderamento, deixando que tudo seja escolhido por você. Quantas pessoas escolhem serem escolhidos, para terem uma razão e justificativa para quando falharem, para não terem que dizer a culpa não foi minha, não fui eu que errei, afinal de contas eu nem me comprometi, a culpa é de todas vocês, não é minha, eu não me comprometi com isso. Sim, a nossa mente faz isso. A nossa mente racional pensante faz isso. Por isso que um dos grandes propósitos dessas mais de 8.000 ferramentas de Access Consciousness não é levar você para o certo, para o errado de você, para o errado ou para o certo de você, para o bom e para o mal e para o bom. É trazer essa clareza, essa conscientização para você de que você tem infinitas escolhas de possibilidades, que você pode estar presente e consciente na tua vida a cada instante. E quando algo não mais funcionar, quando algo não for mais leve para a tua vida, você olhar para aquilo e perceber que você tem escolha e que você pode escolher por algo diferente. Diferente. Não funcionou de novo pelos próximos 10 segundos? Mude de novo. Esse foi um grande presente que foi dado a cada um de nós, verdade? Infinitas escolhas de possibilidades, como dizemos em Access. Livre escolha, como tantas outras pessoas dizem. Livre arbítrio, como tantas outras pessoas preferem dizer. Quantas pessoas usam dessa livre escolha na própria realidade? Muitas delas passam longe disso. Preferem se manter naquelas que são as escolhas já conhecidas, que já estão todas elas, de certa forma, sob o controle de cada um de nós. Verdade? Verdade? Temos o controle sobre todas as coisas que acontecem conosco? Não?
Não temos. Então, quando nós soltamos todas essas significâncias de desejarmos provar o certo, o errado, o bom e o mal, daquilo que diz respeito aos nossos pontos de vista, muitos pontos de vista que recebemos lá atrás, desde muito pequenos, de nossos pais, e que carregamos ao longo de uma vida inteira, junto com tantos outros pontos de vista que vamos angariando e comprando, como dizemos, ao longo de toda essa existência. E tantos outros que nós vendemos, né? Porque isso é uma via de mão dupla. Nós compramos pontos de vista. Faça isso, meu filho, que isto é muito bom, isto é certo. E aí você vai replicar isto adiante. Faça isto é ótimo, isto dá muito certo. E assim por diante. Quanto que você despende da tua energia, quanto que você luta na tua vida constantemente, dia a dia, para manter o certo e a correção de você. Percebem? É aquilo que nós explicamos com relação ao engajamento com as moléculas. Para você fazer algo de vital, valioso e real para você, gratidão pelos coraçõezinhos, muita gratidão. Quando vocês percebem essa significância, para essa significância e para esse se tornar real, na realidade de cada um ser possível, você tem que despender imensas quantidades de energia para olhar para aquilo, para dar significância, importância, para engajar com todas essas moléculas e tornar isso real, concreto, palpável, imutável para a sua realidade. Mas e aí quando eu quiser mudar? Quando você quiser mudar, o que vai acontecer é que vai se tornar um pouco mais difícil. Não impossível, nada é impossível. Mas se tornará um pouco mais difícil. Por quê? Na medida que você dá cada vez mais significância para algo, para aquilo se tornar real para a tua vida, mais você se coloca no teu ponto de vista de vítima. Você faz aquilo tão significante, tão maior do que você vai para um espaço de pequeno, de menor, de medíocre, de vítima de tudo aquilo, né? Imaginem uma situação como um problema qualquer, por exemplo, né? Todos aqui tenho certeza que tem aí N exemplos de vários problemas que podem ter acontecido ao longo da vida. Peguem um exemplo, qualquer um que seja. Quanto que você, por dar tanta energia, tanta significância, tanta atenção para aquilo, muitas vezes acabou por se colocar por baixo daquilo, como vítima daquela situação, como coitado. Sim. E a partir do ponto que você se coloca de vítima, quando na verdade nós não somos vítimas nunca, porque como já falamos aqui, somos os criadores de tudo na nossa realidade, ou seja, nós somos quem escolhemos tudo. Tudo que se apresenta na nossa realidade. Então, vítima, esse ponto de vista de vítima, ele também não é real. Mas você acaba indo para esse espaço de pequeno, de medíocre, de vítima, por tanta energia que você dá para tornar algo outro valioso, vital e real. Pela importância, pelo engajamento que você faz com as moléculas, né? Por aquele ponto de vista do observador que nós falamos, né? Que é o resultado do experimento da dupla fenda. Assistam pelo YouTube, é um vídeo muito interessante. Coloquem lá no YouTube, experimento da dupla fenda, e vocês vão ver vários resultados de vídeos, né? Um dos que eu mais gosto, como eu disse, no meu interessante ponto de vista, é um que aparece um professor, assim,
caricato, né? Como se fosse um desenho animado. E ele explica de uma forma muito, muito lúdica, muito fácil para que todos compreendam, né? Sem que tenhamos que ser da área de exatas, da área de física ou físicos quânticos para compreender tudo isso. Isso faz parte da nossa realidade, é algo que faz parte do nosso dia a dia. E como é grandioso podermos reconhecer como que isso funciona, para podermos mudar a forma como nós criamos a nossa realidade. Não é? A partir do momento que nós não olhamos para isso, que não reconhecemos como tudo isso funciona, nós ficamos como aquela pessoa que se coloca para ser escolhido, para deixar a vida me levar, para deixar que as coisas aconteçam como tiverem que ser. Não. Nós somos os criadores de tudo e qualquer coisa na nossa realidade. Nós. Cada um de nós. Então, um dos caminhos para termos mais leveza, mais liberdade, é de verdade estarmos nesse espaço de não validarmos mais o certo, o errado, o bom e o mal como algo significante para a nossa realidade. Percebendo que se algo na tua realidade for algo bom, não diga sempre vou fazer isto. Diga, isto está sendo leve e expansivo para mim por estes 10 segundos. Quando você diz isso, você está se colocando na permissão de que, se por um acaso daqui outros 10 segundos aquilo não for mais leve, aquilo que era tão bom e certo deixar de ser, você vai se colocar no ponto de vista de poder mudar isto. E imediatamente mudar o seu ponto de vista e olhar para aquilo agora como algo que não mais funciona para você. Por isso, devemos refletir sobre quando dizemos o sempre e o nunca. O sempre e o nunca são polaridades diferentes de uma mesma frequência, que te levam para uma conclusão, para uma definição, para um caminho de aprisionamento que depois você não consegue sair. Quando você diz para alguém, sempre vou te amar, meu amor. Sim? Alguém? Sempre vou te amar. Sempre? Ou até que aconteça alguma coisa que me faça mudar de ideia. Eu te amo, meu amor. Por estes 10 segundos. Pelos próximos 10, vamos ver. Naturalmente, sem qualquer julgamento, daqui 10 segundos eu posso te odiar. E pelos outros 10 eu posso voltar a te amar de novo. Isso é liberdade. Isso te coloca num ponto de vista de você não estar aprisionado pelos seus próprios pontos de vista. Quando você diz, nunca faria isto. Ah, é? Quantas vezes já dissemos isso ao longo da vida? Nunca faria isso. Nunca farei aquilo. E aí, quando você se olha, você está fazendo. Está gostando. Sim. E está sendo divertido. Verdade que era um nunca? O nunca era real? Não. Assim como o sempre não é real. Tudo muda a cada instante. Nós mudamos a cada instante. Verdade? As pessoas que fomos ontem não são as mesmas pessoas que somos hoje. E que também amanhã já não seremos as mesmas pessoas que fomos neste instante agora.
Esta live, neste momento, desta forma, como estamos conversando, não vai mais existir. O que significa isso? Esse tempo, esse espaço, essa contribuição e essa energia que está vindo para trazermos esse tema desta forma específica, é pelo agora. Não vai existir um segundo momento igual, assim como nós mesmos. Não somos iguais. Gary Douglas e Dr. Dan Heer, que são o fundador e o cofundador de Access Consciousness, dizem para nós assim: releia o material que vocês têm dos cursos. Ouça os áudios das classes que vocês já fizeram. E isso não só para Access, ok? Vale para tudo. Quando você relê um livro que você já leu há muitos anos atrás, hoje, certamente você vai ler algo que há anos atrás você não havia lido. Não é que palavras foram criadas a mais ali naquele livro, claro que não. O seu ponto de vista mudou. Você mudou, você já não é mais a mesma pessoa. Por isso que o teu ponto de vista lendo aquele mesmo livro vai criar uma realidade diferente para você. E isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. E isso traz para nós todo esse espaço de que de verdade somos nós, como seres infinitos e como energia, e a partir dos nossos pontos de vista e escolhas, que criamos de verdade a nossa própria realidade. Sem conclusões, sem definições, sem forma, sem estrutura, sem significância, sem você se apegar ao certo, ao errado, a essas conclusões como o sempre ou nunca, que geralmente a gente sempre acaba apagando a língua. Verdade? Quem de vocês que está aqui ainda, que pode fazer algum comentário aí de ter já percebido alguma situação assim? Que já fez essas conclusões pelo sempre ou pelo nunca, e que hoje percebe que tudo mudou. Faz sentido para vocês? Como estamos? Como estão percebendo essa live? Tá expandindo para vocês? Tá trazendo um maior reconhecimento de tudo isso e como acessar esse espaço de maior leveza, sem toda essa significância do certo, do errado, do bom e do mal? Sem você ir para suas conclusões e definições? O quanto isso pode trazer leveza para o teu ser? Quanto? Quanto que isso pode trazer essa leveza para o teu ser, de você não se colocar naquela obrigação de: meu Deus, mas eu disse que eu gostava disso para sempre. Ai, que horror! Agora eu vou ter que mentir para mim mesma e para todas as outras pessoas, já que agora eu já não gosto mais tanto disso. Mas eu não posso dizer que não gosto mais. Eu vou me passar como errada. Eu vou estar sendo errada e eu não posso errar. E aí você se encurta, você se diminui, você vai se tornando pequeno, pequeno e pequeno. Deixando de ser você, deixando de poder escolher a cada instante aquilo que expande o teu ser, aquilo que é a contribuição para você. Não importando se você muda o teu ponto de vista a cada 10 segundos. O que não é bem visto, ok? De verdade, nessa realidade de inteligência artificial. As pessoas vão julgar você. Vão dizer que você é inconstante, que você é bipolar, que você não sabe o que você quer de verdade, que você muda muito de opinião. Como se tudo isso fosse ruim. E se você comprar isso como algo vital, valioso e real, se você validar esses julgamentos, né, ou rejeitar, como dizemos em Access, você vai se diminuir e deixar de ser você. Ao mesmo tempo, se simplesmente você permitir que essa energia
de todo esse julgamento chegue até você e passe, tudo bem. É apenas um julgamento que vem de alguém e não diz respeito a você. Quando a pessoa faz um julgamento, ela fala muito mais dela do que dos outros. Como seria vivermos a partir desse espaço, com toda essa facilidade, com toda essa liberdade de ser de verdade quem nós somos, sem toda essa significância, essa forma e estrutura, sem não nos permitirmos ter a cada instante a livre escolha, a escolha de infinitas possibilidades que foi dado a cada um de nós como um grande presente. Isso é um grande presente para cada um de nós. Para cada um de nós, meu amigo, minha amiga, para cada um de nós podemos acessar esse espaço para não mais nos diminuirmos e não nos permitirmos ter infinitas possibilidades de escolha, de mudança, de algo que seja mais expansivo a cada minuto, a cada instante na nossa realidade. Sim. Reflitam sobre isso. Se tudo isso que eu disse fizer algum sentido para vocês, reflitam sobre isso. Façam perguntas. Quando vocês estiverem nos julgamentos de vocês mesmos, de vocês mesmas, se levando para o errado de você, ou pelos seus julgamentos levando os outros para o errado deles, pergunte, já que todos os julgamentos são mentira, que mentira existe aqui que eu não estou reconhecendo? Que parte dessa historinha eu estou comprando como vital, valiosa e real? E apenas soltem essa pergunta. Não busquem compreensão. Apenas perguntem e soltem. E a conscientização, o reconhecimento disso vai trazer tanta leveza, tanto espaço, que vocês vão perceber de verdade que tudo aquilo era uma mentira. E que muito maior do que tudo isso é o espaço que vocês vão se perceber pela leveza do ser que de verdade vocês são. Muita gratidão por cada um de vocês ser quem é. Essas lives de 1 hora aqui pelo Instagram passam muito rápido. Já faltam 5 minutos para terminar. E o Instagram permite apenas 60 minutos de live. Como pode melhorar isso? Então, muita gratidão a cada um de vocês por vocês terem estado aqui, sendo contribuição, né, estando nessa escolha de ouvir um pouco sobre tudo isso. Sejam todos bem-vindos. Muita gratidão por cada um de vocês ser quem é. Quem desejar assistir essa live de novo, estará a gravação no meu canal no YouTube, Roberta De Angelis, Access CF. Gratidão, Pati, gratidão, tá? Vocês podem se inscrever lá. Se desejarem ser essa contribuição para mim, se inscrevam lá no canal, né? Para fazermos lives pelo YouTube se requer um número mínimo de inscritos e eu ainda não atingi esse número mínimo de inscritos, então o que se requer, não é? Para que com facilidade, alegria e glória essas lives possam acontecer também pelo YouTube. Então, quem desejar pode se inscrever lá no canal. Todas as lives anteriores, as gravações estão lá. Esta também estará. Semana que vem, segunda-feira, a live, como sempre, será live de segunda pelo Facebook. A gravação estará na minha página, Roberta De Angelis Access CF. E na quinta-feira próxima, na quinta-feira que vem, mais uma live aqui do Criando uma Realidade, além dessa realidade, aqui pelo Instagram, sempre às 20 horas. Lembrando que na terça-feira, dia 30, eu serei convidada do Levi, não sei se Levi está aqui ainda presente na live, serei convidada de honra do Levi para uma live pelo perfil dele, né? Então vocês podem acessar lá, correia.levi, né? Ou se vocês digitarem Levi Correia Oficial, essa live na qual eu serei convidada por ele, acontecerá no dia 30, que é terça-feira, às 20h30, pelo perfil dele,
né? Falaremos sobre escolha, sobre ter mais leveza dentro dessa realidade. Teremos a semana que vem também, na quinta-feira, a nossa live de quinta, como a de hoje. E o que mais é possível? Domingo próximo temos curso de barras presencial em Campinas. Se você desejar ter mais acesso a essas ferramentas, venha para esse curso, que é um curso de um dia. Grandioso, incrível, com toda a segurança, turmas reduzidas por conta desse momento de pandemia, super tranquilo. Venham. Dia 5, que é um domingo, das 9 da manhã às 19 horas. E na semana seguinte teremos fundamento, né? De 9 a 12 de julho teremos fundamento de Access Consciousness presencial. Então, se você já tem um curso de barras de Access, o fundamento pode ser para você. E se a minha energia expandiu para o teu ser, se você percebe que eu posso ser contribuição ainda mais para a tua realidade, venha. Faça perguntas. Se isso vai expandir mais para o teu ser, para a tua realidade, e simplesmente venha. Muita gratidão, um grande beijo para todos vocês e nos vemos nas próximas lives.